Senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara Municipal de Tietê, boa noite a todos. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador doutor João Batista Martelini Filho. Presente. Vereador doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Mário Júnior que proceda com a leitura do trecho bíblico e convido todos a ficar em pé. Já vai murchar. Boa noite a todos. Salmo 120. Cânticos de ascensões. Ao Senhor no meio da angústia eu clamo e Ele me ouve. Senhor, livrai a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que poderás ganhar e aproveitar, ó língua enganadora? Setas agudas de guerreiro, com carvões acesos de giesta. Ai de mim que vivo entre os de Meseque e habito nas tendas de Cedar. A minha alma já viveu tempo demais com aqueles que odeiam a paz. Sou todo pela paz, mas quando eu falo, eles estão sempre pela guerra. Convido todos para permanecerem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. E na sequência entoaremos o hino nacional, o hino do município de Tietê. Nossos bosques têm mais vida.
de amor eterno seja símbolo, uma garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos dos solas, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento do nobre vereador, doutor Júnior Regonha, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, por favor, levante-se. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei número 31 de 2023, altera faixa de reserva de domínio público não edificável junto à rodovia SP-127, nos termos do artigo 4º, inciso 3º da Lei número 6.766 de 79 e da outras providências. Data de entrada, 19/7 de 2023, de autoria do Poder Executivo.
O projeto de lei 31 de 2023 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 19 de julho de 2023. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 269. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quando o problema da falta de professores na EMEB, professora Maria José Dalbó Giovanetti Polastre, será efetivamente resolvido. Requeiro ainda que informe quantos professores e de quais matérias assumiram o cargo na escola nos últimos 60 dias. Requeiro, por fim, que seja providenciado o conserto do alambrado da quadra poliesportiva da escola. Data de entrada, 28 de julho de 2023, de autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão o requerimento 269. Solicito a palavra, senhor. Com a palavra, o nobre vereador, doutor Luiz Grigolon. Só uma questão, se o senhor me permite, pedir a palavra para citar a presença hoje do renomado e egrégio arquiteto nosso plenário, Frederico Sotovia, aqui. Viu? Muito obrigado pela presença. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 268. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador, autor do requerimento, Jairo de Castro. Boa noite, senhor presidente, nobre vereador. Boa noite, povo que nos assiste. Funcionários da casa. Senhor presidente, eu estive nessa escola e levantei o número de professor que está faltando nessa escola. Hoje falta lá 15 professores. E não está com... Acho que já está com mais de 60 dias que nós fizemos uma reunião com o prefeito, questionando isso aí, e ele falou que no segundo semestre deveria estar tudo regularizado. E, por surpresa, foi faltar mais professor do que do dia que nós fizemos a reunião. E imagina, em uma escola está faltando 15 professores. Agora vamos ver no município quantos professores não estão faltando. Agora, o que é que esses alunos estão estudando? A preocupação dos pais de família é grande, porque daqui 3, 4 anos, 5 anos, que esses professores que esses alunos saírem do ensino médio, que for, vamos dizer assim, quando eles acabar os estudos, que for prestar um concurso, está claro que quem estuda na rede pública não aprendeu nada nesse período. Quantos anos esses alunos não já perdeu? Perdeu 2 anos de pandemia e agora já está perdendo 2 anos após a pandemia. Por quê? Esses 2 anos, a pandemia tudo bem, tem justificação. Agora, após a pandemia, aí é falta de gestão, falta de planejamento. Vamos dizer que não está nem aí com a rede pública de educação. Vamos dizer não, está claro, está claro. E não é de hoje que nós vem batendo aqui, falando isso aí. O novo vereador Júnior Regunha falava direto isso aí. E agora está vindo à tona. Agora vamos levantar no município inteiro quantos professores não faltam. Então a educação hoje em dia, no Tietê, praticamente está devasada de tudo. Agora, se falta 15 professores, daí eu ainda perguntei à diretora, e esse tempo que falta professor, faz o quê? Assiste vídeo. Cara, se for para assistir vídeo, assiste em sua casa, pô. Isso aí é uma falta de responsabilidade, cara. Essa administração não vou falar em geral, mas tem item aí que está faltando muita coisa. Deus o livre, viu? Eu nunca vi desse jeito. E só cobrança para tudo quanto é lado. Os pais de família cobram, nós cobramos dos pais de família, que nós somos representantes da população, a população vem cobrar de nós. Nós cobramos do Poder Executivo, e o Poder Executivo faça de conta que, inclusive no dia da reunião lá, o prefeito falou uma educação de qualidade para Tietê. Mas aquele nós estamos acabando de falar, essa educação de qualidade que tem em Tietê está só da prefeitura até a secretaria. Não está chegando nas escolas, não está chegando para ninguém. E nós vamos continuar cobrando, senhor presidente. Sem parar, sem cansar. Enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, eu vou continuar cobrando e vou sempre mostrando para a população
a falta de gestão que está. Porque isso aí é claro que é falta de gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso aí. Continue em discussão, requerimento 269. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Manuel Modesto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, o povo que nos assiste. Já quero parabenizar pelo requerimento, né? Tive com você lá naquela reunião junto com o prefeito, alguns vereadores estavam junto com nós lá, e ele nos prometeu que no segundo semestre estava tudo resolvido, a questão de professores, a creche do São Pedro estaria pronto, mas nada disso aconteceu. Então, infelizmente, os pais saíram lá esperançosos de que ia estar tudo resolvido, mas, mais uma vez, os pais foram enganados. Só isso, senhor presidente. Continue em discussão, o requerimento 269. Está aberta a votação do requerimento 269. Aprovado. Requerimento 270. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a essa Casa de Leis se a prefeitura realizou algum estudo com relação à possível troca de rede de água e ou esgoto dos bairros São Pedro, Cornélio Pires e Jardim Bandeirantes, antes do início das obras de recapeamento asfáltico, onde serão investidos mais de 3 milhões de reais, uma vez que diversas ruas da região sofrem com frequência com vazamentos. Requeiro ainda que, caso esses estudos tenham sido realizados, que os mesmos sejam encaminhados para esta Casa de Leis e, em caso negativo, que informe o motivo, uma vez que o novo recapeamento pode sofrer intervenções em breve, caso os vazamentos voltem a ocorrer. Data de entrada, 28 de julho de 2023, de autoria do vereador Manuel Vicente Modesto. Está em discussão o requerimento 270. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Manuel Modesto. Peço o Robson colocar o vídeo. Tem um vídeo? Tem é do próximo? Do vazamento? Do vazamento. Vazamento. Não tem vídeo. Bom, senhor presidente, estive lá, junto lá, fiscalizando essas obras lá, e constatei, né, cano estourado, não estava aguentando o peso das máquinas. As máquinas passavam, o cano estourava, só pelo peso das máquinas. E ligar para o SAMAI arrumar, ganhando o SAMAI, né, chegar no setor de trabalho, ele tinha que ligar de novo para pedir para que voltasse, porque tinha arrebentado em outro lugar. Então, tem vários requerimentos aqui de alguns colegas aqui, meu, né? Inclusive eu fui no SAMAI 2 vezes conversar com o secretário Reinaldo, na época que eu estava lá, né? Hoje não é mais ele, é o Rodrigo, mas o Rodrigo está chegando agora, né? A gente não pode nem cobrar nada dele, porque infelizmente ele está chegando agora. E não foi trocado. E hoje eu estive lá de novo. Tem algumas fotos, se vocês quiserem ir, inclusive na rua José Ronque, já está tudo estourado, já tem vazamento para todo lado, foi feito recapeamento em cima de vazamento. Então, não que a gente não queira, né, que seja trocado aqui do centro, mas eu acho uma falta de respeito, só porque a população do São Pedro, né, é mais simples e humilde, tinha que fazer de qualquer jeito, aqui está trocando. Está certo de trocar aqui, mas lá também tinha que trocar. Entendeu? Então, é uma tragédia anunciada ali já. Já está. Vocês podem ir lá fiscalizar que realmente já está tudo arrebentado, né? E fico triste, né? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo.
Então, esse vídeo aí foi no dia que as máquinas estavam trabalhando lá, só para vocês verem a situação que estava esse bairro aí, ó. A máquina trabalhando e os vazamentos, né, atrás, os encanamentos não estavam aguentando nem os pesos das máquinas, né, e ainda fiscalizando, né, e ainda teve algum secretário que fez até um vídeo falando um monte de besteira lá, querendo tirar o meu direito de fiscalizar, né, se a população me colocou lá, é o direito de eu fiscalizar, né? Então, eu achei muito falta de respeito, né, sobre o meu trabalho, né, sobre a minha fiscalização, né, e eles não podem tirar o direito de nós fiscalizar. É só fazer o serviço bem feito, que se fazer bem feito, a gente vai mostrar, né, a gente vai falar e vai mostrar. Mas, infelizmente, no São Pedro, deixou a desejar por não ter trocado esses encanamentos de água e já está tudo estourado já. Você não parte? Modesto, é falta de respeito nem só com a população do Tietê, é falta de respeito com o dinheiro público, com o município, falta de respeito com a população em geral, que aquilo ali foi de recurso próprio do município, você está entendendo? Então, não está faltando com respeito, é com todo mundo. Hoje eu sou um pedreiro, como que eu vou fazer um concreto em uma obra sabendo que tem um cano embaixo, que vai estourar, ou que corre o risco de estourar? É uma falta de responsabilidade, já começa da administração em geral. Será que não tem engenheiro acompanhando essa obra? Sem dúvida não tem, né? Porque, será que o SAMAI não está acompanhando essa obra de asfalto? Então é uma falta de respeito com o dinheiro público, cara. Tem que ter mais respeito. E é isso aí. E nós estamos para fiscalizar. E eu peço para você, não arreda o pé não, que eu não vou arredar. E qualquer coisa de errado eu estou mostrando para a população. Dói ou não doer, pode ser meu próprio irmão que estiver lá na prefeitura, que eu vou mostrar. Você está entendendo? O cara tem que trabalhar honesto com o dinheiro dele. Não estou dizendo que é desonesto, mas tem que ter mais responsabilidade com o dinheiro público. Você está entendendo? Porque depois que nós pegamos o dinheiro público e faz desse jeito, é jogar no ralo. Você está entendendo? É falta de consideração com a população. Obrigado pela parte. Peço uma parte, vereador. Sim. Boa noite, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha aqui, que nos acompanha pela internet. Eu lembro que essa casa aprovou a autorização de 7 milhões de reais para que o prefeito usasse como recap em toda a cidade. Desses 7 milhões de reais, cerca de 3 milhões de reais foi só no bairro São Pedro. Né? Então, boa parte do bairro vai receber esse recap. Tudo isso é muito gostoso, muito bonito, muito prazeroso estar fazendo parte de todo esse... Lógico que é um trabalho de economia do prefeito, um trabalho de execução agora do prefeito e com a aval da Câmara. Agora, essa Câmara vem mostrando que não podia asfaltar aquela rua naquela situação. O vereador alertou, fez vídeo, o vídeo foi parar na internet. Parece que virou boletim de ocorrência contra Vossa Excelência, não sei se é verdade ou não. E nada aconteceu, a rua foi asfaltada semana passada e hoje está estourado como se não tivesse sido asfaltada. Quem vai custear isso aí? Foi mostrado que não era para asfaltar, conserta depois asfalta. Quero ver quem vai custear. A empresa vai arcar com isso? Tenho dúvidas. Sinceramente, eu tenho dúvidas. O SAMAI vai custear? Não tem capacidade, não tem condição. A prefeitura vai pagar de novo pelo mesmo serviço? Porque é pagar 2 vezes. É mandar asfaltar 2 vezes o mesmo lugar, a mesma rua. Sabe, então o que parece? A gente briga pelo grão de açúcar e esquece do saco de açúcar, de 5 quilos. Ficou todo preocupado com o vídeo que Vossa Excelência fez e não preocupou com o vazamento. Sabe, é triste, a gente tem um grupo do WhatsApp, eu lembro até que eu falei a seguinte frase: se não era o caso da gente entrar com mandado de segurança e emperrar essa obra, e travar essa obra. Porém, na correria diária de todo mundo aqui, o negócio não avançou, nada aconteceu, o negócio foi asfaltado lá. Agora, a prefeitura tem um corpo técnico, a prefeitura tem engenharia, tem responsável, tem técnico.
A própria empresa é uma empresa renomada, de 40 anos de mercado. Também tem técnico, tem engenheiro. Já que ninguém se atentou para isso, a água vertendo lá, ninguém se atentou, falou, vai dar ruim aqui. Ou foi feito de propósito? Não, vamos asfaltar para consertar depois. Não acredito. Sabe, é vergonhoso, é vexatório. Não combina com Tietê. Não combina com uma cidade que hoje tem 70 milhões no caixa. Não combina. Uma atitude dessa não combina. Agora, eu quero ver o desdobramento disso daí. Quem vai pagar esse retrabalho? Porque vai ser um retrabalho agora. E vocês sabem que toda rua recortada, ela nunca mais fica boa. Todo asfalto recortado, ele nunca mais fica bom no remendo. Esse remendo solta, esse remendo... Não fica mais a mesma coisa. É triste que uma briga de anos que os moradores dessa rua teve para deixar essa rua numa condição aceitável, a hora que pega para mexer lá, acontece tudo isso. É triste. Obrigado, vereador. Concede a parte? Sim. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, os nossos servidores, público presente que nos assiste. Eu quero, antes de mais nada, dar os parabéns à gestão da Câmara Municipal por estar mais uma vez fazendo as mensagens de informações, mensagens de conscientização na nossa Câmara Municipal. Hoje, especialmente hoje, em razão do Agosto Lilás, trazendo a conscientização da importância do combate, do enfrentamento e de terminar com a violência contra a mulher. Distinguir, lógico que a extinção é sempre um ideal, mas combater a violência contra a mulher. Então eu quero deixar os parabéns aí à direção da Câmara Municipal como instituição estar fazendo a sua parte no que diz respeito à informação. Temos feito também em relação às políticas públicas que compete ao vereador, que não é muito, né? Que é restrito o nosso poder de algumas proposituras, mas quando o Poder Executivo nos encaminha questões relativas a isso, são sempre aprovadas. Eu queria fazer esse adendo, senhor presidente. Me desculpe fugir do tema, mas eu não poderia deixar de passar diante da importância do que eu mencionei. Bom, com relação ao requerimento em específico, o mais importante a ser registrado é que essas informações da necessidade de uma análise prévia a essas obras, de uma análise cuidadosa antes dessas obras, foi objeto de informação e de pedido desta Câmara Municipal antes mesmo que as obras iniciassem. Inclusive, endossado esse requerimento de minha autoria por abaixo-assinado dos moradores da Rua Tiradentes, porque os moradores da Rua Tiradentes, que lá convivem o dia a dia, todos os dias, sabem, são conhecedores do que era e do que é a necessidade constante que tem de intervenção nas redes de água do bairro, e em especial daquela rua e do bairro como um todo. Quem vai lá sabe que são redes já desgastadas. O município poderia, ou melhor, deveria, diante do que se está vendo aí, desses rompimentos constantes que a gente tem verificado, deveria ter tido esse cuidado. Infelizmente, iniciaram as obras estão concluídas e os vazamentos vão aparecer, os remendos vão acontecer, e é como disse o Adriano Aronca, quem vai ser responsabilizado por isso? A empresa foi lá, foi contratada, ela fez o serviço que competia a ela. Ela foi contratada para aquilo. Ela não tem obrigação de ir lá arrumar vazamento. Isso aí não está no contrato dela, vai trabalhar de graça? Não vai. E o município, que deveria ter tido esse cuidado, não teve. Lembrando que a suplementação que foi aprovada pela Câmara Municipal, ela foi aprovada para a realização de obras de recuperação asfáltica. Ela não especificava onde. Acabou meu tempo? Não.
Ah, não. Mas eu vou concluir. Quem compete gerir e executar esse orçamento é o município, não é o vereador. É o prefeito. O prefeito que vai dizer onde ele vai utilizar, onde ele vai usar esse recurso. Ele tem o recurso, o orçamento está à disposição dele, e foi isso que é apreciado pela Câmara. E a prefeitura e o prefeito, ele dá essa destinação a esses recursos. Espera-se que ele dê com prudência, com responsabilidade, administrando os recursos nos locais corretos, enfim. E a Câmara Municipal tem buscado viabilizar esses recursos ao Poder Executivo para a execução dessas obras, que em muitos lugares são importantíssimas, mas infelizmente tem se observado esse tipo de situação. Então é isso aí, Modesto. Obrigado pela parte. Senhor presidente, o pior é que eles querem calar a nossa boca. Eles querem tirar o direito de nós fiscalizar. Eles quis fazer um vídeo para a população entender que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Você vai ver aquilo lá daqui alguns dias, tomara que não, mas infelizmente já está tudo afundando lá já. Eu estava lá hoje, fui lá hoje, tirei algumas fotos lá, já está tudo afundando. Então, no dia a dia a gente vai mostrando para vocês realmente o que está acontecendo lá no bairro lá. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento número 270. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador, doutor Luiz Grigol. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero deixar aqui, Modesto, minha solidariedade a você e a forma como você foi tratado pelo Executivo. Eu acho que não é essa forma que a gente deve estar tratando um vereador que foi eleito pela população, pois tem muitas outras formas de se fazer. Então, quero que fique aqui e você aceite estamos aqui do seu lado aqui, que isso faz parte do vereador. Não é porque você foi lá que você foi com a intenção de destruir, com a coisa. Você foi com a intenção de fiscalizar, de estar mostrando, né? E também quero enaltecer suas palavras, que, como você disse, que era uma tragédia anunciada já, né? E exatamente, endossar o que praticamente o nosso presidente já falou, tudo aí, não foge muito disso daí, não tem muito mais o que falar em cima do que ele já falou, praticamente esgotou o assunto ali falando sobre isso, mas e fica aqui, só fazer um parêntese aqui, que eu acho que a empresa que fez, ela não tem culpa nenhuma. Ela foi contratada para fazer o asfalto e o técnico dela não tem que ver se o cano está podre lá embaixo. Sabe, eu acho que são coisas distintas aí, tem que colocar, ficar aqui. Tanto é que aqui no centro da cidade está fazendo a troca da tubulação, está sendo feito. Por que não fez lá, né? Hoje mesmo a gente viu aí, está todo parado, a rede de água da cidade toda. Eu resido aqui no centro e estamos sem água já há 2 dias aí, para que seja feita a substituição da rede. Doutor, peço uma parte? Claro, claro. Eu concordo que ela não tem obrigação de fazer. E se isso fosse algo invisível, insabível, ela não teria realmente a obrigação no negócio. Agora, ela vendo o negócio verter água, entendeu? Eu acho que ela podia muito bem, uma empresa tieteense, funcionários tieteenses, empresários tieteenses, que fazem quase todas as obras de infraestrutura no município de Tietê, fala, viu, vocês não querem acertar isso aqui para a gente passar a massa? Acerta que essa semana que vem... Eu vou além, viu? Eu não sei se a empresa já não fez isso. Mas aí que tá. Acerte aqui, manda um e-mail, um memorando, um ofício. Fala, não é melhor vocês acertarem aqui, semana que vem a gente asfalta? Né? Agora, o que parece? Parece que está todo mundo assim, ó. E segue o jogo. Só que isso tem custo, né? Eu entendo que o senhor está... A forma como o senhor tá falando assim, né? Parece que está todo mundo anestesiado, né? Uma coisa estranha, né? Mas fica aqui a lembrança que isso foi solicitado principalmente pela Câmara dos Vereadores aqui, e não foi uma vez, né, Modesto? Foram várias e várias vezes aí. Agora, as providências futuras que cabem num caso desse aqui, a gente vai ter que sentar também e estar discutindo isso daí para não cometer um erro também, mas também não deixar passar dessa forma aí,
como que está tudo com vazamento aí, quem será responsabilizado por isso daí. Né? Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 270. Está aberto a votação do requerimento 270. Aprovado. Requerimento 271, contém vídeos. Requeiro ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos estudos e informe a esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de controladores eletrônicos de velocidade, popularmente conhecidos como lombadas eletrônicas, na Rua Bela Vista, no trecho compreendido entre a Praça Cornélio Pires e o semáforo. Data de entrada, 28 de julho de 2023, de autoria do vereador Manuel Vicente Modesto. Está em discussão o requerimento número 271. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Modesto. Peço ao Robson colocar o vídeo. Isso. Bom, pessoal, isso aí é alguns acidentes só que foi registrado. É muitos acidentes aí nesse local, né? Eu espero, né, que alguém faça alguma coisa, né? Porque esse último acidente aí, o cidadão quebrou as duas pernas. Então, enquanto o secretário de trânsito está lá estudando, o pessoal está acidentando na rua, né? Está se machucando, né? Então, Peço uma parte.
Primeiramente, boa noite, presidente, boa noite, nobres amigos vereadores, funcionários da casa, boa noite, Henrique Sotovia, prazer ter você aqui na Câmara. E a respeito disso aí, a minha visão, isso aí, Manuel, não é só o trânsito, é principalmente a educação do povo. Um povo mal criado, infelizmente, sendo sincero. Eu tenho praticamente essa dificuldade. Você viu um carro vermelho saindo de lá? Mais de 20 carros passou desviando dele, inclusive moto, e não deixava ele sair. As pessoas pensam em si próprias, as pessoas não estão pensando mais nos outros. Ele só pensa na necessidade dele. O cara está dando uma ré ali, por quê? Porque ele está precisando sair. Eu acho que isso aí está um exemplo. Aí vamos parar, espera o cara sair. Não interessa a sua mão, não. Dá a vez dele para ele sair. Para o carro aqui na praça. Ele gata uma ré para você ver. Você tem que esperar passar 10, 15, 20 carros. Hoje aí nós estamos tendo, que nem o Gole falou aí, né? Luiz Grigolon, estamos tendo aí uma troca de encanamento aqui no centro. Eu demorei 20 minutos para subir a Cismadeira. 20 minutos. Por quê? A preferencial está lá em cima, da Tenente Gelassi. Ninguém para ir sim de um carro, sim ou não, sim ou não. E não tem também um abençoado guarda ali para administrar isso. Então, acho que tem que ter essa visão num todo. O secretário de trânsito está aí, ele tem que ter responsabilidade em cima disso, a GSM, a PM, e principalmente o povo. Enquanto o povo não tiver uma educação, saber que você também tem que dar vez para o próximo, vai ficar nisso aí. Sempre eu estou com mais pressa, eu tenho a vez, eu tenho autoridade para isso. Infelizmente, está difícil de melhorar. Obrigado pela parte. Sim. Concede uma parte? Olha, eu até concordo com o Mário, mas é o seguinte, se você tem uma cidade, você está administrando essa cidade, e você tem o relatório desses acidentes, e a frequência que eles estão ocorrendo, então você tem que investir naquele local, como o que o Manuel está pedindo hoje, aí, essa lombada aí, eletrônica, né, mano? Então, tem que ter. Quanto tempo nós já fizemos o pedido para aquela da Rua da Santa Casa, essa rua aqui da Lara Campos, ali com a Tenente, com a Antônio Neri. Então, sabe? Então precisa ser um estudo e rápido, Manuel, porque são vidas que estão em jogo aí, gente. Eu não tinha nem noção, se você não mostra esse vídeo, que esse local era tão perigoso. Mas a administração pública, ela tem esses dados aí. Esses dados foram registrados, deve ter o boletim de ocorrência, esse tipo de coisa. Por que está ocorrendo mais coisas? Veja uma coisa aqui, aproveitando, há quanto tempo nós estamos pedindo a sinalização e iluminação daquele trevo da Colinas de entrada de Tietê lá, aquele trevo da morte ali. Estão esperando que aconteçam mais acidentes ali. Totalmente escuro, Manuel, ali. Aproveitando o ensejo desse seu requerimento aí. Jairo, você acha que passa tudo ali, que vai todos os dias ali. Há quanto tempo agora você vai embora lá? Aquele trevo lá, ninguém enxerga, Jairo, aquilo ali. É perigosíssimo. E ninguém faz nada. Entendeu? Quantos requerimentos partiram dessa casa sobre aquele trevo? Agora ele está trazendo isso daí. Vamos ver quanto tempo, Manuel, vai demorar para que o executivo observe isso que você está falando. Eu acho que o vereador, ele vem aqui, ele não vem perder o tempo dele aqui para fazer besteira, trazer besteira. É algo muito sério que esse vereador está trazendo, Mário. Não é uma brincadeira que ele está fazendo, que ele está trazendo aqui. É muito sério. Eu não fazia ideia disso, gente. Então, peço para que o nosso executivo olhe esses requerimentos com mais carinho, com mais brevidade, seja mais eficiente, sabe, na forma de tratar isso daí. Tá? Parabéns pelo requerimento, Manuel, e se você permitir, eu gostaria até de assinar em conjunto, viu? É um prazer, doutor. Muito obrigado. Mário, então, até concordo em parte das algumas coisas que você falou, só que é o seguinte, claro, o povo não tem mesmo educação, só que é o seguinte, aí cabe ao executivo, né, porque é vidas ali, né, se implantar ali uma lambada eletrônica ali, começou
doer no bolso dos motoristas, ele não desce com tanta velocidade, entendeu? E dá mais segurança para o pessoal, né, daquela oficina, o pessoal, o dono daquela oficina, paga os seus impostos, né, correto, né, gera emprego. Eles também têm que dar uma segurança para os clientes deles que estão saindo daquela oficina. Então, eu peço agilidade, peço, né, que o executivo veja isso aí com urgência, isso aí, né, já tem alguns requerimentos, acho que até do Dr. Regonha desse local aí. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser urgente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento 271. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mário Júnior. Nobre colega Manuel Modesto, não sou contra o que o senhor pediu, pelo amor de Deus, só quis acrescentar acima disso. Tanto que eu fiz com o Robson, pedi para ele fazer uma pesquisa, que em setembro do ano passado foi lançado um radar de ruídos. É um radar de ruídos que está em Curitiba, em teste, exatamente para moto. Porque a preocupação aqui dos nossos munícipes é as motos. Você pode ver que a maioria dos acidentes foi motos, e elas estavam erradas. Não basta para mim que estava certa, não. Ali não tem lugar para passar, não. Inclusive, tem uma hora que o cara estava entrando na garagem, dando seta, e a cara da moto veio para a esquerda dele. Eu concordo plenamente em colocar o radar. Câmera fotográfica, eu tenho requerimento de câmera fotográfica no semáforo? Eu garanto que todos nós aqui que estamos aqui, chegou lá no semáforo e viu as pessoas passando no vermelho, principalmente moto. Então tem que ter um radar fotográfico ali. Também concordo. Não sou contra o radar, pelo contrário, sou a favor. E esse radar de ruído está em teste em Curitiba e em Araras. Entendeu? Por enquanto ele está em teste, não pode ser atuado através dele. Mas já é algo que está aí e ajuda muito. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Qual que é? Continua em discussão o requerimento 271. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, vou ser rápido. A questão do trânsito eu já me manifestei na última sessão, a minha indignação em relação a vários locais de Tietê, esse é mais um, que precisam de uma atenção por parte das autoridades. Por quê? Porque se o motorista não respeita, o poder público tem que atuar. É assim que funciona. É essa a função do poder público. É agir, atuar quando a coisa não funciona como deve ser. Que desenvolvimento. E não só na repressão, na educação. Celular? Se temos um problema também de educação no trânsito, de informação, o poder público tem que fazer as suas campanhas educativas no trânsito. Criamos aqui uma lei em relação ao mês da educação, inclusive é da autoria do Mário Júnior. Agora, o município tem que atuar, o município tem que criar os seus instrumentos de repressão a esse tipo de situação. Hoje temos tecnologias que permitem uma série de ações. Não precisamos ficar presos a uma situação só. Eu disse para vocês, ali na Antônio Nery com a Lara Campos, são acidentes atrás de acidentes. Não há razão nenhuma hoje para a prefeitura não olhar essas questões em determinados locais, olhar para a necessidade de uma intervenção específica e também a necessidade de uma intervenção a nível de educação, de formação no trânsito, de intervenção junto aos condutores, buscar orientar, conscientizar. É isso que se faz. Mas hoje não é feito nada. Hoje não é feito nada. A Lara Campos com o Antônio Nery, há muito tempo os moradores pedem. Nós vimos aqui, o cara sofreu um acidente, entrou dentro do negócio lá da garagem do estabelecimento vizinho, onde frequentam inúmeras pessoas, porque lá é um local que é uma clínica que colhe material para exames, muito frequentada. E se tem ali 4, 5 pessoas esperando, se tem um cadeirante ali, como que faz? Atropela e o município não toma nenhuma providência?
No trânsito, o município tem que estar ativo, tem que estar presente, tem que ter os instrumentos, e tem hoje os instrumentos necessários tanto na tecnologia como em outras formas. Lembro, Mário, que nós fizemos aqui, inclusive de autoria de Vossa Senhoria, o pedido para que tivesse os fiscais de trânsito. Também não tomou nenhuma providência, também acharam uma besteira. Subida aqui na Rua do Comércio, que você sai da Beira Rio, tem que ter uma intervenção. Agora, infelizmente, Manuel Modesto, não vê, eu pela experiência que a gente tem aqui, eu vejo bem pouco provável que alguma coisa vá se fazer. Infelizmente, porque como bem colocou você, e eu coloquei isso na semana passada, é grave, porque são pessoas que se machucam. Quando tem um acidente, não é só o que está errado que corre risco, porque o que está certo também. E aí é por isso que o poder público tem que intervir, porque ele tem que proteger o que está certo também. Não podemos pensar só no que está errado. Nós temos que pensar no que está certo, porque o que está certo é prejudicado. Né? Então, pode ser que o motoqueiro esteja certo, e se ele é atropelado, ele se machuca, fica sem trabalhar, corre risco de vida. Então, tem que tomar uma providência urgente em relação a isso. É isso que eu penso. Continua em discussão o requerimento 271. Está aberta a votação do requerimento 271. Requerimento 271 aprovado. Requerimento 272 contém fotos. Requeiro ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos estudos e informe a esta Casa de Leis da possibilidade de substituir as placas de denominação de vias e logradouros públicos dos bairros São Pedro, Cornélio Pires e Jardim Bandeirantes. Data de entrada, 28 de julho de 2023, de autoria do vereador Manuel Vicente Modesto. Está em discussão o requerimento 272. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Modesto. Pedi para os meus amigos para ver se eles conseguem identificar que rua que é essa daí. Acho que ninguém consegue, né? Eu tava um dia nessa rua aí, e tinha um senhor que passava de carro, ele passou umas 3 vezes rodando o bairro e passava nessa rua. Aí parou para perguntar que rua que era essa aí, a rua José Mazza. Ele estava caçando um endereço lá e não conseguia achar. Aí eu fiz esse requerimento, mas só que não é só essa rua que está assim, não. Está o bairro inteiro, e não só o bairro São Pedro, tem na cidade praticamente inteira está assim. Então, peço providências também para que seja substituída essas placas aí. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 272. Está aberta a votação do requerimento 272. Requerimento 272 aprovado. Requerimento 273. Requeiro ouvido plenário se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a este poder legislativo o atual estágio das providências para a locação de um imóvel no bairro São Roque e que terá a destinação de uma creche municipal para as crianças residentes na referida localidade. Requeiro ainda que a prefeitura municipal analise a possibilidade de realocar o imóvel onde outrora serviu de creche municipal e que atualmente se encontra desocupado, e assim poderá voltar a atender as crianças da comunidade do São Roque. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 273. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, eu peço a palavra para fazer a vez e a voz daquela população do São Roque, uma população que não tem até hoje
encaminhamento de esgoto, tem problema grave com creche, tem problema grave com asfalto, tem problema grave com iluminação. E a creche é latente, são crianças, bebês que não são atendidos no bairro São Roque. São obrigados a virem para o centro da cidade, qualquer outra creche. Não é ser dado transporte. Quantas vezes eu pedi aqui para a prefeitura contratar um transporte adaptado para bebê? Que custa a prefeitura fazer isso? Uma prefeitura que tem recurso público, uma educação que tem tanto dinheiro, e a prefeitura deixa aquelas famílias, muitas humildes, muitas sem condições, terem que trazer logo cedo o bebê para o centro da cidade, de ônibus, no colo, um local que não tem acessibilidade por meio da rodovia, ela tem que dar uma volta grande. Não é admissível o município se calar diante disso. E mais, o município não fazer qualquer... Eu vejo assim, porque os requerimentos meus foram reiterados, doutor, reiterados. Eu vou ver, o município tem condição de atuar ali, dá um espaço para fazer uma creche ali, tem um local que já foi creche, vai atrás, procura saber, procura essas pessoas, procura o dono, o proprietário, loca um imóvel para essas crianças poderem... Isso traz um benefício direto para as mães que podem trabalhar, para os pais, reduz custo para essas famílias. A educação tem recurso, é para isso. Para que você vai usar o dinheiro da educação se não é para atender o aluno, Alfredo? Por quê? Por que não fazer alguma coisa para esse pessoal? Eu recebo, assim, sabe por que eu fico indignado? Porque eles me procuram já numa situação de não saber mais o que fazer. Então, eu queria colocar isso. Cedo à parte? Claro. Você falou assim, para que a educação quer dinheiro para comprar tablet em um ano, para no outro viver a lixo eletrônico? Vai acontecer isso aí, porque se não gastar com precisão, gasta sem precisão. Eu não queria falar isso, mas isso é que é o jeito de falar, porque é a realidade, a gente tem que falar a verdade. Para que quer o dinheiro? Para comprar aparelho eletrônico em um ano, para no outro ser lixo eletrônico. Porque hoje os tablets é lixo eletrônico. Você está entendendo? E eu admiro, não é nada, o município sai de crescer, está incluindo. Ali tinha uma creche, em 2010, 2008, até 2012, tinha uma creche que funcionava bem. Eu trabalhava na prefeitura na época, estava lá, cheia de criança. Então, em vez de crescer, não, diminui. Aqueles moradores lá, coitado, me cobraram. Teve um dia que um pai de família ligou para mim, já estou gastando R$400 por mês de gasolina para me levar meu filho na creche. Não tem mais condição. Quantos requerimentos eu não fiz aqui, você fez, acho que vários vereadores fez aqui, e não é atendido. Então, está a minha resposta da sua palavra. Não gasta o dinheiro de precisão, gasta sem precisão. Muito obrigado pela parte. Peço uma parte, Júnior. Claro. Também, só para acrescentar, que o senhor falou, Júnior, o problema mais grave ainda é o transporte lá, né? É um bairro totalmente deslocado, vamos falar assim, de Tietê, e vejo, assim, da sua parte, parabéns pelo requerimento, peço para subscrever, porque é de suma importância ter uma creche lá. Realmente, essa visão sua foi muito boa. Tá? Obrigado pela parte. Só isso, presidente. Continua em discussão, requerimento 273. Está aberta a votação do requerimento 273. Requerimento 273 aprovado. Requerimento 274, contém vídeos. Requeiro ouvido plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, determine as providências necessárias e com urgência para a instalação de lixeiras adequadas e suficientes para o descarte de lixo orgânico e reciclável no prédio localizado na região central do município e que atualmente abriga o Rodocentro e a Oficina Cultural. Requeiro ainda que o município intervenha junto à concessionária de telefonia para a retirada dos 2 equipamentos de telefonia pública, orelhões, existentes no mesmo local,
tendo em vista o seu estado de deterioração e inutilização. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 274. Eu peço para passar os vídeos, senhor presidente. Esse é o vídeo da lixeira. Vocês vão ver lotado. Nesse local, pessoas trabalhadoras, dignas, são obrigadas a esperar ônibus. E esse é do orelhão, que está lá abandonado, rabiscado, sujo, inútil. No centro de Tietê, e ninguém tomou nenhuma providência ainda. Eu espero que, na minha visão, não sei na de vocês, é algo simples. Você instalar uma lixeira num centro cultural, a prefeitura tem isso como esse local como centro cultural, oficina cultural. Ali funciona um local onde as pessoas recebem o transporte coletivo do município e são tratadas assim. A lixeira é um balde. Eu já mostrei aqui outras questões do Rodocentro. Pilar caindo, sujo. Agora, a prefeitura pode atender e deixar ainda melhor. Os funcionários que estão lá se dedicam para manter aquilo. Agora, a prefeitura em obras, em melhorias, em instrumentos, tem que fazer a sua parte. Tem que colocar uma lixeira nova, mandar pintar. É um local que tem que estar constantemente com zeladoria. Porque é um local de muita movimentação. Vai idoso, vai criança, vão pessoas que chegam cedo, são pessoas que às vezes chegam no final do dia, e ali o local já recebeu um número de pessoas, e isso acumula lixo. Então fica aqui o meu requerimento, senhor prefeito. O prefeito dê uma atenção para esse local. O quarto requerimento meu desse local. Dê uma atenção, é no centro da cidade. É um local usado pela população de Tietê. Muito usado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 274. Está aberta a votação do requerimento 274. Requerimento 274 aprovado. Requerimento 275. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este poder legislativo se houve a inscrição do município no programa Mais Médicos e, em caso negativo, por que não houve esta opção diante da falta de médicos em alguns postos de saúde da rede municipal de saúde. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 275. Está em votação o requerimento 275. Requerimento 275 aprovado. Requerimento 276. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a este poder legislativo se houve a inscrição do município no programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o apoio às rondas escolares ou similares. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 276. Está aberta a votação do requerimento 276. Requerimento 276 aprovado. Requerimento 277. Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após ouvida a secretaria competente, informe a este poder legislativo o atual estágio do processo de chamamento público dos professores, bem como se já houve a contratação de professores para suprir a falta destes profissionais na rede municipal de educação e, em caso positivo, informe ainda qual o número de profissionais contratados, qual matéria e em que unidade escolar estão alocados. Requeiro, finalmente, que seja informado a este poder legislativo o número de salas sem professores. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 277. Está aberta a votação do requerimento 277.
Requerimento 277 aprovado. Requerimento 278. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias voltadas à observância em relação ao cargo de agente de vigilância da jornada de trabalho semanal de 40 horas prevista no edital do concurso público número 2 de 2019, bem como nas disposições do parágrafo 6º do artigo 59 da Lei Complementar número 3 de 2019, evitando desta forma futuras ações trabalhistas que poderão onerar o erário com juros, honorários e outros encargos legais. Requeiro ainda, e pelas mesmas razões, que sejam realizados os estudos para a concessão do adicional de periculosidade a estes profissionais. Requeiro, finalmente, se estão fornecendo a estes servidores alimentação, tendo em vista que não podem deixar os seus postos de trabalho e, em caso negativo, informar a este Poder Legislativo se a Prefeitura Municipal está adotando providências para regularizar tal situação. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 278. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, são algumas questões relativas ao cumprimento do edital. A prefeitura fez o edital. A prefeitura escolheu como queria que funcionasse, primeiro. Segundo, a questão da periculosidade. Tem agente de vigilância que fica na fight à noite. A atribuição dele, eu li, inclusive evitar roubos. Está escrito isso na atribuição dele. Como que você não paga a periculosidade para um rapaz desse, um senhor desse? O risco que ele corre, esse é, na minha concepção, podem entender diferente, mas eu defendo a minha. Por que? Por qual a razão de você não dar periculosidade, se a finalidade desse adicional é exatamente porque o cara exerce uma atividade em situação perigosa? O adicional não é um benefício gracioso dado a um trabalhador. Ele é um benefício dado para recompensar o risco que ele corre. Isso não é dado, olha, não é. É para recompensar, porque ele corre mais risco do que outro. Por isso que você dá o adicional. Por isso que a Justiça do Trabalho reconhece o adicional. Agora, vai esperar o quê? Ele entrar na justiça? Ele tomar um tiro? Tem gente que fica na fight, tem gente que fica em outra... nas casas dos idosos que foram recém-construídos, que no projeto que foi feito aos idosos no Terra Nova, ali ficam vigilantes, inclusive mulheres. Então, o município tem que estar atento a isso. E terceiro, veja bem, esses profissionais, pela própria função que exercem, pelas próprias atividades, condições de atividade que exercem, eles não vão embora. Quem é vigilante não vai embora, não larga a portaria, não larga a vigia para ir embora almoçar e jantar. Ele tem que ficar ali, trabalhando ali. Então, ele tem o direito a que a prefeitura viabilize essa alimentação para ele. Ou lá dentro, o que não é possível. Como você vai falar para o rapaz que fica de madrugada 12 horas, que essa é a escala que é a ele dada, das 6 da noite às 6 da manhã, sem nenhuma alimentação? Como que ele vai se alimentar no barracão da fight lá, de madrugada? Quem que vai? Isso é humano? Correto? O trabalhador, o empregador, que é a prefeitura, que tem que ser exemplo para a sociedade, está correta? Tem que olhar isso. Então, fico aqui as minhas manifestações, defendo mesmo, porque o trabalhador, nessa hora, ele é a parte mais fraca nessa corda. E aí tem que ter o Poder Legislativo para fazer a vez, a voz e a reivindicação dele. Então, fica aqui minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 278. Está aberta a votação do requerimento 278. Aprovado.
Requerimento 279. Requeiro ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias para a substituição e ampliação das sinalizações horizontal e vertical na rotatória localizada na entrada do bairro Coab, tendo em vista que as existentes estão comprometidas e se mostram ineficientes e insuficientes. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em discussão o requerimento 279. Está aberta a votação do requerimento 279. Aprovado. Requerimento 280. Requeiro ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação ao prédio centenário que abrigava a Escola Luiz Antunes, interditado após relatório da Defesa Civil de abril de 2021, o que segue. Primeiro, por qual motivo o projeto de restauro e adequações arquitetônicas e de acessibilidade, bem como os projetos executivos complementares da edificação, ainda não foram concluídos pela empresa vencedora do pregão número 77 de 2022, haja vista que o tempo previsto em contrato era de 6 meses a partir de setembro de 2022. Segundo, quando esses projetos serão definitivamente entregues pela empresa vencedora para que a Prefeitura possa finalmente licitar a obra. Terceiro, a Prefeitura solicitou e ou está aguardando alguma manifestação do CONDEFA com relação ao projeto? Caso a resposta seja afirmativa, encaminhar por meio digital toda a documentação relacionada à solicitação. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador-presidente Adriano Aronchi. Em razão dos requerimentos 280 a 284 serem de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente, o vereador Alfredo Milaré, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 280. Peço palavras. Com a palavra o vereador Júnior Regonha. Senhor presidente, primeiro peço para subscrever com Vossa Excelência. Eu fui autor também de um questionamento como esse. Recebemos como informação aquilo que o senhor já havia antecipado, que o senhor deve ter visto, né? Que é o nada. O Luiz Antunes... É o nada. Há quanto tempo o Luiz Antunes está interditado? 1 ano e meio. Há quanto tempo aqueles alunos que estão naquela escola, os professores, os profissionais, os diretores, pagando aluguel, pedem um local fixo, onde que possa se dizer aqui é a escola Luiz Antunes? Olha que situação, Luiz Antunes, uma escola histórica no município de Tietê, formou ilustres filhos de Tietê, hoje não tem nem sede. A isso se soma o valor histórico, o valor cultural do prédio em si, do imóvel em si. Todos sabemos que é algo não fácil, não simples. Mas por que a prefeitura ainda não deu o start? Por que a prefeitura não deu o gás necessário para a realização dessas obras? Não deu o impulso que se espera do poder público, que tem o desejo de preservar a cultura, a memória, a história do seu povo? Não deu o start para tudo isso. Aqui embaixo, no salão nobre aqui da Câmara Municipal, tem a foto do Luiz Antunes. Não adianta ter a foto aqui e o prédio físico ali abandonado, sem qualquer preservação, sem qualquer ação. Ah, mas estamos vendo, não é fácil, tem projeto, é específico, contratamos uma empresa, é caro. Justificativa para não fazer, nós achamos aos montes. Podemos enumerar 1000. Dificuldades são um monte. Mas é por isso que as autoridades são eleitas, estão lá para enfrentar e superar. Essa é uma parte? Claro. Sabe, Júnior, eu acho que, complementando o que você está dizendo aí, o valor histórico, não dá nem para a gente discutir aqui o valor da Escola Luiz Antunes, quantos tietenses passaram por lá. E o medo é que vem protelando, a reforma do Luiz Antunes, a restauração, e
o medo é que chegue no ponto de não conseguir mais fazer a reforma, que vai deteriorar a tal ponto, tá, a morosidade que essa prefeitura, que esse executivo tem, e o desleixo que ele tem pela coisa pública, é algo inimaginável. No fim, vai acabar perdendo o Luiz Antunes de forma definitiva. Ali, só no mapa, ali, eu acho que é a 3ª ou 4ª colônia de abelha que se implanta ali, que o Kiko Flávio de Enxu, sabe? Agora já tem outra, Kiko, já tem outra colônia de abelha ali, habitando aquele lugar ali. Então, o grande temor, Júnior, eu vi, essa semana aqui eu liguei para o nosso presidente, para o Kiko, e realmente a gente estava conversando esse requerimento aqui, até peço, senhor presidente, para poder estar assinando em conjunto, se o senhor permitir, a gente estava falando sobre esse assunto aí. Tá? Primeiramente, de fazer esse pedido aqui para a prefeitura, para que ele responda, para que a própria Câmara dos Vereadores, possa estar tomando uma providência futura, Jair, tá? Para procurar daí o órgão responsável, se a prefeitura não está conseguindo fazer essa reforma, porque está parado em algum local, até me penitencio aqui, tá? Até em parte também, porque ela pode ir atrás do órgão responsável e está solicitando por que essa morosidade para fazer esse tipo de coisa. Daí a Câmara dos Vereadores vai tomar outra providência. Nós vamos procurar o órgão responsável, aonde que está parado, para que a gente possa estar auxiliando no início dessas obras aí. Com o risco, volto a afirmar aqui, de perda definitiva da escola, da sua estrutura, de comprometer essa estrutura de forma definitiva. Não sou técnico especializado no assunto, mas é óbvio que infiltrações, entrada de água aí pode comprometer até a estrutura de um local antigo, né, de forma definitiva. Então, quanto tempo, Júnior, que está essa vai? 2 anos e meio. Então está aí. Tá aí. Estou devolvendo a palavra, Júnior. Muito obrigado. Continue em discussão. Devolvi a palavra. Bom, senhor presidente, era isso. Eu espero que... Eu acho assim, governar é priorizar também. Tem algo que tem que ter uma prioridade, tem que ter uma atenção diferente, tem que ter um cuidado diferente. Né? Você não pode deixar de considerar que o prédio do Luiz Antunes, ao meu ver, merece uma atenção especial, um cuidado diário, um cuidado constante. Desloca um profissional para isso, para ficar em cima disso. Pagou, não sei nem quanto que não pagou, por mais de 300 mil do projeto que foi feito. Então, eu acredito que eu queria fazer essa manifestação porque eu fiz o requerimento passado e eu recebi como resposta, o senhor sabe, esse tipo de informação que a gente tem recebido há 2 anos e meio. Então, é isso, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento 280. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Manuel Modesto. Quero parabenizar o presidente pelo requerimento e quero dizer para o executivo que os vereadores não estão aqui inventando requerimento. Quando o vereador faz um requerimento, porque ele está vendo a necessidade ou ele é procurado por alguns moradores, da população. Volto a repetir, fui visitar uma cidade e a cidade é uma coisa tão linda. Aí fui conversar com o prefeito, como que ele conseguia manter a cidade daquele jeito, bem cuidada, Ele me falou apenas, eu dou atenção aos requerimentos dos vereadores, parceria, porque aqui na cidade nós temos 9 vereadores, 9 fiscal que eu tenho. Então, eu dou atenção aos requerimentos, respeito os requerimentos dele, e a cidade está desse jeito aí. Todo mundo ganha, a população ganha, É bom para a população, é bom para a cidade, é bom para o executivo, para o legislativo. Agora, aqui é o contrário. Aqui, quando o vereador vai fiscalizar, o executivo vai lá, manda um secretário fazer um vídeo
né, para indignar a imagem dos vereadores. Até quero falar aqui, não generalizar todos os secretários, tem alguns que têm um trabalho sério, inclusive que o Pazinho tem um trabalho muito sério na saúde, né, o Caniel também tem um trabalho muito sério, o Cláudio Danizete, mas tem alguns secretários aí que não sabem nem o que está fazendo nem o que está falando, né? Fez uns vídeos aí que não sabe nem o que está fazendo nem o que está falando. E fiquei sabendo também que o executivo fez até um boletim de ocorrência contra mim. Ele pode mandar fazer vídeo, ele pode abrir boletim de ocorrência contra mim, o quanto que ele quiser, que ele não vai fechar a minha boca, porque eu vou fiscalizar. Eu estou aqui para fiscalizar e é isso que eu estou fazendo. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 280. Das palavras, senhor vice-presidente. Com a palavra, o vereador Adriano Aronchi. Senhor vice-presidente, mais uma vez nós vamos chover no molhado. Mais uma vez nós vamos falar de um tema que já falamos diversas vezes. E dá até vergonha de falar diante de uns arquitetos mais renomados de Tietê, de um prédio histórico de Tietê, centenário de Tietê, abandonado, onde formou quase mais da metade da população. Com certeza, ou nós, ou nossos pais, ou nossos avós passaram pelos Luiz Antunes em alguma fase da vida. Ou tivemos algum parente, algum primo, todo mundo passou pelo Luiz Antunes. Um prédio que a gente passa na frente do Luiz Antunes todos os dias. Não é um prédio escondido, que às vezes você esquece, putz, tem aquele prédio lá. Não, nós passamos ali quase todo dia. Esse prédio está 2 anos e meio fechado. Nós sabemos que um imóvel fechado, a depreciação dele, não sei porquê, deve ter uma física, uma teoria para isso, mas a depreciação dele é muito maior do que o imóvel em funcionamento. E esse imóvel está 2 anos e meio fechado. Nós estamos pagando R$16 mil de aluguel no prédio lá subir na Xereta, 16 mil por mês há 2 anos e meio, porque esse prédio está fechado. Nós pagamos 200 e poucos mil reais de um projeto de revitalização do Luiz Antunes. Então uma empresa foi contratada, pagou 200 e poucos mil reais para ela, não sei se pagou na totalidade, de um projeto para revitalizar o Luiz Antunes. Essa empresa, ela emite o projeto dela junto com a autorização do CONDEFAB para reformar o Luiz Antunes, que é necessária essa autorização. Essa empresa dá mais de 1 ano e meio sem entregar isso daí. E quando ela foi contratada, no contrato dela, ela tinha que apresentar em 6 meses. Então, em 6 meses, ela tinha que apresentar o projeto. Ela é a responsável pela autorização do CONDEFAB. Agora, eu gostaria de ver uma prefeitura que tivesse um embate, um enfrentamento, que chegasse lá no CONDEFAB e falasse, viu, vocês não vão aprovar isso aqui? Então vocês vão pagar o aluguel que eu estou gastando lá, os 16 mil que eu estou gastando lá por mês, porque vocês não aprovam aqui. Agora, se o CONDEFAB demorar 10 anos para aprovar, nós vamos ficar 10 anos alugando o prédio lá na subida da Xereta por 16 mil? Ou esperar cair também. O Luiz Antunes, ele está nessa situação ainda com uma sobrevida aí, mas daqui a pouco vai ter que derrubar a escola. É vergonhoso. Que nem quando eu trato o assunto do mapa, o mapa é a cereja do bolo. O bolo é tudo aquilo. Nós temos o seu Paulo Tigela aí, que fica acho que está até aposentado, fica sentado aqui na esquina da Câmara, o maior artista do Brasil de restauro, uma pessoa capaz e que está aqui no quintal de casa, pessoa que pode ir lá e fazer o mapa, pum. E daí se preocupa com todo o bolo também, lógico. Agora, nós não preocupamos nem com a cereja, nem com o bolo. Nós vamos perder o mapa, que é uma obra de arte, o Brasil está até com Z lá ainda, sei lá quantos anos tem aquele mapa lá. E nós vamos perder aquela escola. É triste, é vergonhoso. Eu queria que fosse alguém lá, falar, viu, o que está acontecendo? Faz 1 ano e meio que eu estou esperando um parecer seus. Pode, não pode, faça isso, faça aquilo. Gente, é inadmissível isso. É inadmissível. Nós não brigamos pelos prédios próprios nossos. Nós não brigamos. É um prédio de 125 anos. A mesma coisa se tem uma avó, lógico que não sei se alguém dura 125 anos. A mesma coisa se tem uma avó com 125 anos, você não cuida da avó.
A avó fica lá no canto, lá. A avó está com dor no pé, você não vê o que é. Está com dor de barriga, você não vê o que é. Dor de cabeça, você não vê o que é. Está com 125 anos. Você não cuida dela. Exige cuidado. Se um prédio novo que acabou de ser feito exige cuidado, você imagina um de 125. Era para a gente ter orgulho da nossa história. Era para a gente ter orgulho da nossa história. Nós temos história. Nós não temos 60, 70 anos que nem a cidade vizinha aí. Nós temos 180 e pouco. Nós temos uma escola de 125. Era para a gente ter orgulho da nossa história. Cuidar da nossa escola. Sabe, mas a gente não vê esse enfrentamento por parte do município. A gente vê mover o céu e terra para fazer um show na fight lá. Se desdobrar para contratar dupla ABC, cantor ABC, e fazer um show na fight lá. Isso a gente vê. E faz manobra, consegue isso, consegue aquilo, movimenta isso, movimenta aquilo, pá, show acontece. Gastou 200 e poucos mil reais num projeto de uma empresa que tem a especificação para fazer restauro. Não é qualquer projeto, não é qualquer empresa que faz. E aí? Vamos ficar na mão da empresa? Vamos ficar na mão de um órgão do Estado aí que nem sei se funciona direito, não, que esse bendito Condefá aí. E pois, se ele existe, se ele é responsável, ele tem que meter o papel que tinha ter. Vai reformar, não vai reformar, faça isso, faça aquilo. Ele é instituído para isso. Se ele é o responsável pela reforma, ele que deu um documento que a cidade necessita. Sabe o que tem hora que parece? Tem hora que parece que está todo mundo torcendo porque não sai documento nenhum, papel nenhum, laudo nenhum, e não faz, não reforma e segue o jogo. É isso que parece. Mas vamos ver o que vai vir agora aí de resposta. Você vai ser a velha e conhecida sabonetada da prefeitura, escorregada da prefeitura. E se vier isso, nós vamos bater lá no Condefá e falar, viu, e aí? Já que a prefeitura não está aqui, a Câmara está aqui, vocês vão dar papel, não vão dar documento, não vão? Pois não, Bruno. Só um complemento, Kiko. No vídeo do hino de Tietê, eu não tenho bem certeza se o prédio do Luiz Antunes aparece 2 ou 3 vezes. Se ele aparece no hino de Tietê, para você ver como ele é, né, de grande valia, né? E que nem você falou aí, vai esperar cair o prédio primeiro. Só isso aqui. Bom, vamos torcer para que a prefeitura olhe com o devido respeito para esse prédio tão importante do município de Tietê. Obrigado, senhor. Continua em discussão o requerimento 280. Está aberta a votação do requerimento 280. Requerimento 280 aprovado. Requerimento 281. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis cópia dos certificados de registro veicular e a respectiva foto de cada um dos 10 veículos que iniciarão a prestação de serviço do Sistema de Transporte Público Coletivo no município de Tietê. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador presidente Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 281. Está aberta a votação do requerimento 281. Requerimento 281 aprovado. Requerimento 282. Requeiro ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o que segue. Porque a prefeitura nunca repassou à Fundação Doutor Amaral Carvalho os valores previstos no orçamento municipal desde 2015. A Fundação não apresentou os planos de trabalho necessários para receber os recursos ou não foi avisada da disponibilização dos mesmos no orçamento municipal. Requeiro ainda que sejam encaminhados os documentos comprobatórios de que a Fundação Doutor Amaral Carvalho foi notificada de que esses recursos estavam disponíveis no orçamento,
Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador-presidente Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 281. E 2. Está em votação o requerimento 282. Requerimento 282 aprovado. Requerimento 283. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o excelentíssimo senhor Tarcísio Gomes de Freitas, digníssimo governador do Estado de São Paulo, para que tome as providências necessárias no sentido da abertura de um novo concurso público para preenchimento do cargo de diretor escolar, em caráter de urgência. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador-presidente Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 283. Está aberta a votação do requerimento 283. Requerimento 283 aprovado. Requerimento 284, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida notificação dos proprietários de terrenos existentes na rua Santa Cruz, no trecho compreendido entre os números 420 e 610, a fim de que efetuem a limpeza das calçadas dos mesmos, que em muitos casos estão tomadas pelo mato. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador-presidente Adriano Aronchi. Está em discussão o requerimento 284. De fotos? Está aberta a votação do requerimento 284. Requerimento 284 aprovado. Requerimento 285, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a limpeza e desobstrução dos bueiros da rua Tiradentes, no bairro Jardim Bandeirantes. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador doutor Luiz Antônio Pizol Grigolon. Está em discussão o requerimento 285. Está aberta a votação do requerimento 285. Aprovado. Requerimento 286, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a Electro Redes, tome as providências necessárias com relação aos postes que se encontram totalmente inclinados no viaduto João Cancian. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 286. Está aberta a votação do requerimento 286. Aprovado. Requerimento 287, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie as devidas melhorias na Praça da Comunidade, no bairro Jardim Bonanza, em especial a substituição ou reforma dos bancos e o conserto das muretas de concreto. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 287. Está em votação o requerimento 287. Aprovado. Requerimento 288, contém fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência o corte da árvore que está completamente seca na Avenida das Seringueiras, à altura do número 345, de frente à esquina com a Rua dos Cedros, ou informe quais providências serão tomadas pela Prefeitura caso o corte não seja o procedimento correto. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão o requerimento 288. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Só para deixar registrado, senhor presidente, esses requerimentos que eu fiz aí,
vai ter feito da minha autoria, porém é o povo que mandou para mim, tá? É a praça que está danificada, o poste lá, se vocês prestarem atenção, eu não tinha prestado atenção, porque eu fui ver lá em loco, ele está com 45 graus o poste, não sei como não cai, mas tudo bem, não sou engenheiro para isso, né? E essa árvore aí já tenho comentado informalmente, mas eu vi que não tem resultado, passei lá essa semana, já está começando a cair alguns galhos, é um pau d'alho, o Gole gosta muito dessa parte aí, né, Gole? E é um pau d'alho que está totalmente seco e pode ser que ele caia a qualquer hora, que ali, se você for ver, é uma praça, tem mesa, tem cadeira, o pessoal à tarde fica lá. É um local de recreação, bem dito. Então, fica aí, senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Continua em discussão, requerimento 288. Está aberta a votação do requerimento 288. Aprovado. Requerimento 289, contém fotos. Requeiro o ouvido plenário. Se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que determine as providências necessárias para o reparo completo ou substituição dos equipamentos de ginástica instalados na Praça da Caminhada, Francisco Estocco da Silveira. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Jairo de Castro Oliveira. Está em discussão requerimento 289. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Jairo de Castro. Como vocês estão vendo na foto aí, ó. Aí tem que a gente passa a tardinha, tá a coisa mais linda, cheio de gente brincando, tá entendendo? No exercício. E hoje, ó, quantos equipamentos quebrados não tá aí, né? Espero que tome providência para consertar, né? Isso aí, senhor presidente. Continua em discussão. Você consegue parar essa imagem aí? Continua em discussão requerimento 289. Gostaria de fazer uso da palavra com essa imagem aqui, ó. Eu amo o Tietê e o ferro, o brinquedo nessa condição. Tá, eu acho que não ama tanto, né? Ama mais ou menos, gosta um pouquinho. Não dá para falar eu amo em Tietê e tá desse jeito o negócio, né? Mas isso é Tietê. Um eu amo Tietê feito nas vésperas da eleição, onde encheu o lago de água lá. Todo mundo lembra disso, né? Esse é o Estado. Essa administração, infelizmente, ela acaba até com o que ela faz. Uma coisa é acabar com coisa da administração passada, né? Agora ela faz e acaba, com coisa dela mesmo. Continua em discussão, requerimento 289. Está aberta a votação no requerimento 289. Aprovado. Moção de número 74. Moção de pesar aos familiares da senhora Olga Serafim Grigolon, falecida no último dia 25 de julho. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Está em discussão a moção número 74. Está em votação a moção número 74. Aprovado. Moção de número 75. Moção de congratulações aos diretores, professores, agentes de desenvolvimento educacional e demais profissionais da Rede Municipal de Educação que trabalharam e contribuíram de alguma forma com a realização dos festejos juninos junto às unidades escolares da cidade de Tietê. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador doutor Júnior Regonha. Está em votação a moção número 75. Senhor presidente, eu peço a palavra. Com a palavra ao nobre vereador doutor Júnior Regonha. Senhor presidente, eu quis consignar nos anais dessa Câmara Municipal essa moção a esses profissionais, professores, diretores, ADEs, outros profissionais da área da educação, alguns contratados, outros efetivos, que auxiliam na realização nos meses de junho e julho dos festejos juninos, né? Que tem arraial, enfim. Por quê? Porque é um trabalho que é feito por esses profissionais em prol da população. Os recursos arrecadados
retornam para as escolas. A escola, nós sabemos, inclusive teve uma vez aqui a manifestação do Leandro, não lembro se foi do Leandro, não lembro de quem, ou não, ou da própria diretora, da própria secretária de Educação, que disse que esses recursos são importantes, são utilizados tem casos até de reparos nas unidades. Então, quer dizer, é um recurso, um trabalho que é feito no final de semana, no acolhimento da comunidade, e que gera recursos e que esses recursos voltam para a comunidade em forma de benefícios. E mais, né? Esses festejos eles aproximam os alunos, aproximam as famílias das escolas, eles movimentam a comunidade local. Eu já estive em vários e são sempre muito, muito bons, são sempre proveitosos. E eu, analisando isso, entendi que deveria trazer essa Câmara Municipal, esse registro, para que se fique bem eternizado, bem registrado e bem consolidado a importância desse trabalho, a importância desses acontecimentos para a comunidade escolar, para a educação de Tietê. Então, ficam aí o meu pedido de aprovação. Continue em discussão a moção número 75. Está aberta a votação da moção número 75. Aprovado. Moção de número 76. A pedido do vereador Mário, autor das duas moções 76 e 77, farei a leitura na íntegra. Moção de número 76. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta casa de moção de congratulações ao senhor Alcindo dos Santos Terra Júnior, mais conhecido como Terrinha, pelos 50 anos de trabalho como engenheiro agrônomo, em especial na área da viticultura. Alcindo dos Santos Terra Júnior nasceu em São Miguel Arcanjo, em 9 de junho de 1946, filho de Alcindo Terra e Maria José Zinha. Formou-se engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, em Piracicaba, em 1973. Especializou-se em viticultura, se tornando inclusive produtor, e desenvolveu e dirigiu a Associação dos Viticultores de São Miguel Arcanjo. Nesse período, tornou-se pesquisador bolsista em fruticultura da Embrapa. Em 1996, passou a trabalhar para o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, atuando junto aos sindicatos rurais paulistas. Dentre os municípios assistidos está Tietê, que através do Sindicato Rural e com o apoio da SOCIT, Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Tietê, vem incentivando e desenvolvendo a viticultura profissional. Parabenizo Terrinha pela brilhante carreira profissional nesses 50 anos como engenheiro agrônomo, em especial pela sua atuação na área da viticultura. E desejo sucesso nos próximos projetos e desafios. Requeiro outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações ao homenageado. Câmara do Município de Tietê, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão a moção número 76. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor da moção, Mário Júnior. Só para deixar registrado, né, que o Terrinha, como já foi dito também aí, ele trabalha pelo Senar, ele atua nos sindicatos rurais, nas cidades municipais, principalmente aqui em Tietê, e aqui ele dá o apoio para a SOCIT, né, que é a Associação Italiana de Tietê, e ele incentiva muito a plantação de uva, e aqui é muito bonito de você ver ele em loco, que eu tive já 3, 4 vezes na situação. Ele traz pessoas, e tem vindo pessoas de cidade de fora, tem pessoas de Pereiras, de Cisarlange, de Laranjal, de Cerquilho, e está vindo aí fazer o curso, ali, como que eu posso falar para você, no local mesmo, é gostoso de pôr a mão na massa, entendeu? E essa saúde que ele tem, né, uma saúde física e uma saúde espiritual que ele passa para a gente. Obrigado, parabéns, Terrinha, Deus abençoe. Amém. Continue em discussão, moção número 76. Está aberta a votação da moção número 76.
Aprovado. Moção de número 77. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta Casa de moção de congratulações à Orquestra dos Trabalhadores Rurais de Tietê pela belíssima apresentação realizada no último dia 13 de julho, aniversário de Cornélio Pires e Dia Nacional da Música e da Viola Caipira. No último dia 13 de julho, foi comemorado em nosso município o Dia Nacional da Música e da Viola Caipira. Referida data foi instituída através da Lei Federal número 14.472, de 6 de dezembro de 2022, e foi escolhida por ser o dia de nascimento do tieteense Cornélio Pires, considerado pai da música caipira. O encerramento da comemoração contou com a magnífica e emocionante apresentação da Orquestra dos Trabalhadores Rurais de Tietê, comandada pelo professor Alessandro Bira. Participaram da apresentação os seguintes músicos: Alessandro Saconcoan, Aldomir Possignolo, Anderson de Jesus Cardoso de Lara, Aparecida Infante, Carlos Hamilton Pisol, Cláudio Roberto Zampaolo Pucinelli, Dalva Cristina de Almeida, Eduardo Dalpozo Arruda, Jaime Domingos Costa Júnior, José Geraldo da Silva, Luiz Aparecido Cagalli, Luiz Felipe Pucinelli, Nicolas Gabriel Sanches Silva, Vitória Leme Soares e Wellington José Pescantini. Parabenizo todos os membros da orquestra pela apresentação e desejo muitas outras sejam realizadas nos próximos eventos. Requeiro outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações aos homenageados na pessoa do professor Bira. Câmara do Município de Tietê, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Mário Domingues Júnior. Está em discussão a moção número 77. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mário Júnior. Nessa moção, num todo, né, que a gente está colocando aí, que eu estou colocando, porque para quem esteve presente lá, foi assim uma apresentação belíssima. Belíssima porque todos tieteenses, nenhum profissional. Você não viu nenhum em carreira solo, pelo menos eu não vi. Então são pessoas que até o Bira lá, com o seu carisma, né, ele passou para a gente lá falando: olha pessoal, faz 4 meses que eles estão tocando junto, entendeu? E a gente foi muito harmonioso, tudo aquilo lá foi. Então quero parabenizar a orquestra na pessoa do Bira e que essa moção chegue até eles. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, moção número 77. Está aberta a votação da moção número 77. Aprovado. Indicação número 20. Indico, dispensadas as formalidades regimentais, que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, através da secretaria competente, realize os estudos necessários para a implantação de medidas e instrumentos para resguardar a segurança do trânsito, inclusive lombadas, na rua Elias de Campos. Data de entrada, 31 de julho de 2023, de autoria do vereador Dr. Júnior Regonha. A indicação lida pelo senhor secretário será encaminhada a quem de direito. Não havendo mais matérias para expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar sem intervalo para a ordem do dia. Vereador Adriano Aronchi. Presente. Vereador Alfredo Melaré Neto. Presente. Vereador Ângelo Rafael, presente. Vereador Jairo de Castro Oliveira. Presente. Vereador Doutor João Batista Martellini Filho. Presente. Vereador Doutor José Carlos Regonha Júnior. Presente. Vereador Doutor Luiz Antônio Pisol Grigolon. Presente. Vereador Manuel Vicente Modesto. Presente. Vereador Mário Domingues Júnior. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2023. Altera o artigo 204, inciso 2º e anexo 4º das funções designadas na Lei Complementar número 9 de 2019, de 23 de maio de 2019,
que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 6 de julho de 2023, de autoria do Poder Executivo. Este projeto pretende criar a função designada de fiscal de contratos na estrutura administrativa da Prefeitura. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 5 de 2023. Está em votação o projeto de lei complementar número 5 de 2023. Aprovado por unanimidade em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de agosto de 2023, às 18h30. Terça-feira, está encerrada a presente sessão.